A paz do Senhor Jesus, estamos aqui de volta para poder transmitir a segunda parte da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 2. Seja bem-vindo aqui no meu canal EBD para Todos. Que Deus abençoe a todos. Então nós vamos aqui iniciar falando da parte bíblica, tá ok? Foi aquilo que eu me comprometi para estar postando aqui na sexta-feira ainda, então meio que às pressas, estou me esforçando aí para deixar para os irmãos aí esse subsídio. Então vamos lá, eu só queria fazer aqui um comentário, um breve comentário de todo o escopo de Isaías capítulo 5, né? O texto da leitura bíblica em classe é somente ali feito do versículo 18 ao versículo 24, mas ele é dependente, o texto ele é dependente desde o seu início. Então, nós conhecemos aqui do versículo 1 ao versículo 7 como a parábola de um dono, de um senhor de uma vinha. Mas também essa parábola ela foi feita em forma de cântico. Então é conhecido como o cântico da vinha. Também pode-se dizer assim. O versículo de número 1 e 2, o profeta Isaías começa a falar e chamar a atenção ali do povo de Deus que estava em pecado, que estava no erro. Mas a partir do versículo de número 3, quem começa ali a trazer uma advertência é o Senhor da vinha. E o Senhor da vinha é Deus. Então Deus, ele começa ali a falar sobre a situação daquela vinha, porque era uma vinha brava, era uma vinha que não era doce, não era uma vinha doce, era uma vinha muito amarga. O povo ali de Judá, eles eram amargos e infrutíferos. Tá ok? Então, ele começa agora a pontuar algumas sentenças de ai, né? Os ais são sentenças de juízo a partir das atitudes daqueles que serviam ao seu senhor, o senhor da vinha. E o primeiro ai, nós vamos encontrar 6 ais aqui no capítulo de número 5. O primeiro está no versículo de número 8, que significa ali a avareza, significa aquele que compra tudo e que não reparte com ninguém, em detrimento da pobreza, ele é ganancioso, ele quer tudo para si, certo? Então, há um enriquecimento de poucos, havia um enriquecimento de poucos, em detrimento dos pobres. Isso não é diferente nos dias de hoje. Então, esse é o primeiro ai. Ai daqueles que são gananciosos. O segundo ai foi proferido no versículo de número 11, que significa os prazeres da embriaguez, a diversão, as festas. Eles viviam, né, esses homens que eram ricos, e viviam ali na impiedade, eles faziam de tudo naquelas festas, né? Então, o terceiro ai, aí sim começa agora a entrar dentro da leitura bíblica em classe. O terceiro ai começa a falar ali sobre os zombadores, sobre os escarnecedores, ou seja, aqueles que estão fazendo zombando daqueles que estão fazendo as coisas certas. E apesar de estar falando ali dentro de um contexto judaico, isso não é diferente na atualidade, tá ok? Isso não é diferente. Então aí no versículo de número 20 profere-se o quarto ai, que são os que falsificam a verdade. São os que falsificam a verdade, que querem fazer da verdade mentira, tá ok? Então, aqui nós encontramos o quê?
as inversões de valores. Aqueles que eu citei, que eu mencionei na primeira parte lá, que através do discurso eles desconstroem, através de uma dialética, eles desconstroem os discursos que estão cristalizados no meio da sociedade. Ou seja, eles transformam a verdade, eles querem transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. E isso é puramente o que a ideologia de gênero faz. A ideologia de gênero, ela quer desconstruir todas as coisas. Há um desconstrucionismo da moral, há um desconstrucionismo das conquistas que os homens tiveram em todo o tempo. Tá ok? Uma das bases que eu não mencionei ontem, desse desconstrucionismo moral da sociedade, parte de uma antropóloga inglesa chamada Morgan. E essa antropóloga, ela, através de seus estudos, é óbvio, não vai dar para a gente falar detalhadamente, ela, através dos seus estudos e de suas pesquisas, ela chegou à conclusão que a antiguidade, em tempos remotos, a população, as pessoas não tinha essa questão de família. A família não era algo que era vivido. Existiam-se grupos, né, e que nesses grupos não existia uma figura paterna. Pelo contrário, existia uma figura matriarcal. Por quê? Porque a mãe era a que gerava. A mãe é que gera, então você sabe quem é a sua mãe. Mas você, muitas das vezes, não sabia quem era o seu pai. Então, essa antropóloga, chamada Morgan, ela defendia que a sociedade teria que ser como era antes. Isso é a sua defesa e as suas afirmações, certo? E ela dizia o seguinte, ela dizia ali que não existia princípios familiares, não havia ali o respeito entre filho e mãe, então poderia se cometer incesto, não saberia quem era o pai, não sabia se era uma baderna, essa é a verdade, era uma bagunça total. E Marx se apropriou também desse conceito, ou seja, querer transformar a verdade em mentira e fazer da mentira de verdade. São a inversão de valores e, de uma certa forma, isso daí está dentro do relativismo moral, certo? Então, vamos lá. O versículo de número 21, ele fala do quinto ai, que são aqueles que se acham sábios, são aqueles que se acham conhecedores de todas as coisas, aqueles que defendem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, são os ignorantes, são os fracos, são aqueles que precisam de alguma coisa para se sustentar. É lógico que nós precisamos de alguma coisa para nos segurar. Nós precisamos de Cristo. Não tem como mudar essa situação. Mas essas pessoas, elas entendem que elas são intelectuais. E quando for colocado à frente dela argumentações, como eu falei ontem, sobre a Lei Maria da Penha, não consegue se sustentar. Porque se a experiência ela é individual, do gênero, então não tem como você defender uma mulher. Então não se sustenta. Mas eles são os sábios deste mundo, né? Eles desprezam a sabedoria divina. E o último ai, que é o sexto ai, é a injustiça. A injustiça que esses ímpios, que esses perversos implantam nesse mundo presente e em todos os aspectos, em todos os sentidos. Isso está acontecendo no nosso meio.
Aconteceu naquela época do profeta Isaías e acontece no tempo de hoje. Pois bem, a partir de agora, então eu vou estar aqui mencionando algumas referências bíblicas e talvez até lendo algumas de defesa apologética, defendendo aquilo que o Senhor nos deu, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Então eu vou citar aqui 10 versículos para nós estarmos fechando esse subsídio aqui. O primeiro, então vamos lá para o primeiro. Eu posso citar aqui Gênesis em diversas passagens, tá ok? Mas nós vamos citar aqui Gênesis capítulo de número 1. Capítulo de número 1, o versículo de número 27. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e os fez macho e fêmea. Ou seja, não tem outro gênero. Hoje em dia dizem que tem mais de 10, 15 gêneros. É um absurdo. Se você for procurar, entra na internet e procura lá quantos gêneros nós temos na atualidade. E eles vão falar uma barbaridade. Mas é uma coisa de louco. É uma coisa insana, realmente é uma coisa insana. Você não precisa ser nem um cristão para você compreender que isso daí é uma baboseira imensa, certo? Então, Gênesis 19, do versículo 1 ao 8, segundo a referência bíblica, nós vemos ali os anjos do Senhor que foram ali na cidade de Sodoma e Gomorra ali, e foram visitar Ló. E os homens da cidade queriam possuir, olha só, meus irmãos, queriam possuir aqueles homens, tremenda perversidade, tremenda profanação que havia ali naquela cidade. E por certo, Deus ali deu a sua sentença de juízo, né? Queimou toda a cidade. Depois nós temos a depravação de Roma, no Romanos capítulo 1, versículo 26, 27, e eu vou estar lendo aqui na Bíblia NVI, tá? A minha proposta é a gente estar lendo aqui um pouquinho na Bíblia NVI, Romanos 1, 26 e 27, que diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, o estado ali de Roma, né? O estado moral, né, eu estou dizendo, era uma coisa muito absurda, né? Era decadência total, tá ok? Também aqui no capítulo 6, do versículo 9 ao 11 de 1 Coríntios, então vamos ler aqui rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 a 11, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais. E aqui eu quero fazer um parêntese, que hoje não fala sobre homossexuais ou homossexualismo, melhor dizendo, né? Porque o sufixo ismo é doença. Ora, sempre foi chamado de homossexualismo. E quando as pessoas chamam ainda, muitas chamam de homossexualismo, não está na intenção de dizer que é doente. Isso aí é uma baboseira total. Ninguém está falando que o homossexual é doente, não. Nós falamos que o homossexualismo é uma
prática que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, aí eles falam, não, é homossexualidade. Porque eles mesmos estão se autodiscriminando. Nunca ninguém disse que é uma doença. Nunca ninguém falou que o homossexualismo é uma doença. Mas aqui é uma lista daqueles que não irão herdar o reino de Deus. Então vamos lá. Homossexuais passivos ou ativos? Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 2 vezes fala do reino de Deus, né? No versículo 9, aqui no versículo 9, e depois no versículo de número 10 também fala do reino de Deus. Ou seja, é muito claro na palavra de Deus, muito claro. Aqui em 1 Timóteo, fala que a lei ela é boa. A lei é boa. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, a lei de Deus é boa. E aí ela fala para quem que serve a lei de Deus. E quem faz essas práticas que são contrárias à orientação da palavra de Deus, a lei, ou seja, a palavra de Deus pesa sobre a sua vida. Em 2 Pedro, capítulo 2, do 6 ao 8, aqui também nós temos o exemplo aqui de Sodoma e Gomorra. Nós temos aqui um belo exemplo de Sodoma e Gomorra. Como também nós encontramos em Judas o exemplo aqui de condenação, de juízo. Veja bem, a Bíblia não deixa, a palavra de Deus não deixa ilesa aqueles que agem assim. O versículo 6 ao 8 do livro de Judas fala dos anjos decaídos, o que estão preparados para eles, e também fala de Sodoma. Também fala ali de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Sodoma e Gomorra, ela tornou-se emblemático ali a perversão sexual naquelas cidades, naquelas 2 cidades. Sodoma era uma, Gomorra era outra. Então, você vai encontrar aí inúmeras passagens na Bíblia que falam, e aqui eu mencionei alguma delas, certo? Então, eu mencionei aqui 10 versículos bíblicos, que, ou melhor, foram 9. O décimo está lá em Juízes, capítulo 19, do versículo 16 ao 30, no qual ali fala de um levita que está como peregrinando, e ele está próximo ali de Jerusalém. Ele está ali, já tinha atravessado, estava em Gibeá, né, nas regiões próximas de Gibeá, e ali um velho convidou ele para que ele passasse a noite na sua casa. Ele estava ali na praça, e ele estava com a sua concubina, com os seus servos, e os jumentos, 2 jumentos estavam ali selados. E ali aquele velho deu ali a guarida para aquele homem, de tal forma que aquele homem ele era um efraimita, um senhor já de idade, de tal forma que num certo horário os homens ali bateram na porta daquele velho e pediu ali aquele homem que estava ali peregrinando, que estava ali de passagem. E ele, como um homem que prezava e que tinha princípios de guardar o seu visitante, aquele que estava ali na sua casa. Porque na antiguidade, quem estava debaixo do seu teto estava debaixo da sua tutela, certo? E então aquele homem tinha que prezar pela vida, o velho tinha que prezar pela vida do levita. E ali ele ofereceu uma filha e ofereceu a concubina, ofereceu ali, vamos dizer assim, entre aspas, né, a esposa daquele levita.
E ali aqueles homens barbarizaram ali aquela mulher, barbarizaram. No arraiar, né, quando o dia amanheceu, aquela mulher ali na porta toda destruída, acabada, e ali ele pegou aquela mulher, levou ela para casa e partiu ela em 12 pedaços. 12 pedaços. E levou um pedaço para cada tribo de Israel. Certo? Então, o mundo presente que estão imprimindo a inversão de valores, estão levando isso para a sociedade, eles já estão condenados. Se eles não se arrependerem, já estão condenados pela palavra de Deus. E pode ter certeza que o ai está sobre a vida de todos eles. E olha que eu posso garantir, irmãos, que não vai ser só um ai, não, vai ser muitos. Muitos ais, muito sofrimento. E para nós fecharmos aqui esse assunto, eu quero aqui chamar a sua atenção, meu querido e minha querida. Vamos falar sobre esse assunto. Não vamos permitir que na escola dos nossos filhos, eles implantem ali a cartilha da ideologia de gênero. Não vamos permitir. Nas reuniões, vamos debater. Vamos ir contra. Porque eu vejo uma certa passividade muito grande na vida de muitos evangélicos. Eu discutindo alguns assuntos referente à escola do meu filho, e alguns diziam assim, mas nós somos a minoria. Não importa se você é a minoria, o que importa é que você faça a diferença. Se eles começarem com um papinho lá de que nós temos que aceitar a inclusão, temos que ser simpatizantes da inclusão, nós temos que rechaçar esse tipo de coisa. Nós entendemos sim que há pessoas que estão nessa vida e nós respeitamos essas pessoas como seres humanos, como cidadãs, tá ok? Com todos os direitos que garante a Constituição, porém, a prática dela nós não concordamos. Nós sabemos que os que tais cometem essa prática não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, precisa de mim, precisa de você, para poder ser militante. Porque quando você vai contra a inclusão, você vai contra aquele... Porque quando ele fala assim, aceitar o diferente, não é aceitar no sentido de você... como é que eu posso dizer assim? Aceitar, mas tendo que concordar. Não, nós aceitamos porque a Constituição permite que eles vivam assim, e é lógico, não só a Constituição, mas em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela respeita a vida. A palavra de Deus, ela leva sempre em consideração a vida do ser humano. Ou seja, aceitar o diferente não é concordar com suas práticas. Então, quando se diz homofobia, a fobia é medo, né? Medo no caso dessa prática homossexual. Eles estão sendo totalmente equivocados, porque nós não somos homofóbicos. Porque a homofobia, ela leva à agressão. Se você for procurar o sentido dessa palavra, você vai entender que isso é uma agressão. Você não só não aceita a prática, mas como você vai e agride. E os cristãos, os evangélicos não fazem isso. Nós não fazemos isso. Não está de acordo com a palavra de Deus. Nós respeitamos todos, mas nós temos que falar a verdade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu fico por aqui
Espero ter contribuído aí com a escola, com o subsídio aqui no meu canal, EBD para Todos. Não se esqueça de compartilhar, irmãos. Me ajude, porque para mim montar todo esse cenário aqui é trabalhoso. Eu tenho que montar o cenário, eu tenho que ter iluminação, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Então eu peço essa colaboração de todos vocês para compartilhar os meus vídeos. Compartilhem os meus vídeos, dê um like aí, manda lá no zap da família, manda no zap da igreja, manda no zap de todo mundo que você tiver ali na sua agenda, coloca ali no seu Facebook, tá bom? Porque a intenção é contribuir para o reino de Deus. Contribuir para o reino de Deus. Eu subo e desço, irmãos, todos os dias para trabalhar em São Paulo. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com amor, com dedicação. E é por isso que eu peço a sua ajuda. Tá ok? Então, que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.